Muitas questões envolvendo funções trigonométricas costumam ter três características muito negativas. Enunciados muito grandes, que servem, é claro, para explicar expressões muito densas, isso quando não aparecem com desenhos mega assustadores. Mas se você quiser desvendar todos esses mistérios, eu tenho a receita para você se tornar um mestre na resolução desse tipo de questão. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e nessa aula eu vou te mostrar como resolver essa questão sinistra de funções trigonométricas. Gosto da ideia de você não precisa, ao término da leitura, saber exatamente o que fazer do início ao fim do seu processo. Você só vai saber, para muitos momentos, dizer qual é o seu segundo passo após ter finalizado o primeiro. Você só vai ter condições de identificar qual é o terceiro passo a ser dado depois que finalizar o segundo passo. Então você pode ter muitos exercícios, e é comum na prova do Enem, onde precisamos resolver por etapas. Mas sem mais perda de tempo, vamos para a leitura. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, definida para qualquer valor de t maior que 0 ou igual a 0, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, um instante t igual a 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para o π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é, como eu havia dito no preâmbulo da aula, essa questão ela traz um enunciado muito extenso. Isso para explicar o contexto em que a função apresentada está inserida e, em alguns momentos, explicar quais são as origens dos parâmetros e das variáveis do problema. Mas eu tenho certeza absoluta que duas coisas você identificou rápido. Esse T vem de tempo, é o tempo gasto para que o pistão atinja a altura H. Ele disse muito claramente no enunciado que essa altura H ela precisa chegar a 6 centímetros ou passar por essa altura 6 centímetros 3 vezes. O que eu preciso fazer, sob qualquer circunstância, é tomar a expressão que representa a altura H e igualar a 6. É a sua primeira atitude. Aí você montou a sua equação trigonométrica. Essa equação trigonométrica, ela tem alguns passos elementares, como esse 4 que eu estou somando, eu passo para o outro lado, vai passar diminuindo. Assim você vai ficar com 4 vezes o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, tudo isso igual a 4, que foi para o outro lado, 6 menos 4, 2. Repare que você tem um 4 ainda que está multiplicando o seno. E se ele está multiplicando, ele passa dividindo aquele 2. Assim, o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, que eu repito na íntegra, com a maior paciência que Deus me deu, vai ficar igual a 2 quartos ou meio
já simplificado. Aí você chega numa segunda etapa do seu problema, que é uma etapa que tecnicamente você conhece. Você sabe me dizer qual é um ângulo, pelo menos um deles, que tem um seno igual a meio. Mas eu não vou precisar só deste ângulo que você conhece, eu sei que vale 30 graus. Eu vou precisar de alguns outros. Vou te explicar já já por que eu precisaria de outros ângulos além deste de 30 graus. Mas vamos lá, vamos desenhar junto comigo o círculo trigonométrico que vai nos apoiar. Vamos nessa. Prontinho, minha gente. Eu deixei aqui acusado no círculo trigonométrico, já sobre o eixo dos senos, um segmento de reta de tamanho meio. E aquele ângulo de 30 graus que você conhecia, cujo seno é igual a meio, já está marcado. Agora, por favor, entenda. Funções trigonométricas têm uma característica marcante, uma característica muito peculiar, que é a da periodicidade. Você acaba passando pelos mesmos pontos quando você dá voltas e mais voltas pelo círculo trigonométrico, o que significa dizer que você vai obter os mesmos resultados para seno que você já tinha obtido antes, na primeira volta. E como ele fala de uma questão onde o êmbolo ele fica subindo e descendo por causa do eixo, por causa da explosão do motor, o que ocorre é que ele quer que essa altura igual a 6 seja atingida por 3 momentos distintos, num intervalo de tempo menor que 4 segundos. Esse tempo eu vou cuidar depois. Quando você parte do zero, você passa por um ponto que vai deixar o seno igual a meio, justamente para provocar a altura igual a 6 uma vez, na subida. O que a galera normalmente deixa passar, ignora, é que essa altura igual a 6 o êmbolo atinge em algum momento na subida, e depois quando ele desce, ele passa pela mesma altura igual a 6, nesta posição. Nesta posição, eu sei que o ângulo do segundo quadrante, que tem um seno igual a meio, também é o 150 graus. E aí ele continua o passeio pelo círculo trigonométrico, e depois de uma volta, ele chega e anda mais um pedacinho de 30 graus. Ou seja, ele chegou a 390 graus como sendo o terceiro ângulo dessa descrição da trajetória, 30, 150 e 390. Ele faz com que o êmbolo atinja essa altura igual a 6 em 3 momentos diferentes. No terceiro momento é quando eu consegui fazer com que o nosso ângulo, que está representado por toda essa expressão, fosse igual a 390. E aí você achou a expressão que vai te ajudar a dizer o valor de beta. Eu quero que, de fato, este beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2 seja igual não a 390, porque eu preciso manter o paralelismo das unidades. Como eu estou trabalhando aqui dentro com π sobre 2 e etc., eu estou trabalhando com os ângulos medidos em radianos. Então, eu vou transformar este 390 graus em radianos. Você não andou 30 graus, então você andou π sobre 6 radianos. Depois você deu uma volta, então você andou mais 2π radianos. Isso tudo vai ser igual a 13π sobre 6 radianos, que é justamente o valor que eu vou colocar aqui em cima. 13π sobre 6. Pronto. O que eu quero? Pensar no tempo, que tem que ser menor que 4 segundos. Um tempo não chegando a 4 segundos. Então, o que vai acontecer é que eu vou isolar nessa expressão esse t. Vou fazer assim, ó. Beta vezes t sobre 2 igual a 13π sobre 6 mais 3π sobre 6, que é esse menos π sobre 2 jogado para o segundo membro. Já passa somando e eu já coloquei com o mesmo denominador para poder fazer a soma. Você vai ficar com este beta vezes t, tudo isso sobre 2, é claro, igual a 16 vezes
Aí começam os segredinhos. 3 sobre 6. Ele me permitiu trocar o π por 3 para facilitar os meus cálculos. E detalhe, que 3 com 6 sobra 2. Este 2 com este 2, a gente cancela também. E com isso, conseguimos chegar a um certo t igual a 16 sobre beta. Tudo bem? Agora, deixa eu te dar uma dica forte antes de concluir a questão. Se você ainda está conosco, eu tenho certeza que você está apreciando essa solução. E eu não vou levar tempo apenas para pedir para você se inscrever no nosso canal. Isso tem um motivo. Você precisa estar ligado em todos os bons lançamentos que fazemos. Se você ativar o sininho, você vai ter acesso a esses lançamentos dos nossos vídeos em tempo recorde. E assim você deixa o seu like para justamente poder estar interagindo com os nossos vídeos e fazer com que eles cheguem mais longe ou mais deles cheguem até você. Então venha comigo porque agora já está bem no finalzinho da nossa questão. Como ele nos disse que este valor de t precisa ser menor do que 4, eu vou fazer com que este 16 sobre beta, que é justamente o que representa o t, seja menor do que 4. Sendo assim, este 16 tem que ser menor que 4 vezes beta, ou o valor de 4 vezes beta tem que ser maior que 16. Perceba que eu apenas inverti a ordem da escrita. Como é uma desigualdade, se o 16 é menor que 4 vezes beta, é porque o 4 vezes beta tem que ser maior que 16. Este beta, então, tem que ser maior que 16 dividido por 4. Bom, 16 dividido por 4 é igual a 4. E sabemos que há diversos valores para beta que sejam maiores do que 4. Principalmente inteiros e positivos, eu tenho uma infinidade. Mas qual é a frase no enunciado que me deixa pleno para escolher o beta adequado? Ele pede para você identificar qual é o menor valor inteiro a ser atribuído a beta. Dentre todos os valores maiores do que 4, o menor deles é o beta igual a 5. Essa é uma resposta que você vai encontrar na sua letra D de dado. Eu tenho certeza que você apreciou essa solução, achou que acabou sendo muito mais fácil do que você imaginava, e aí eu deixo outras dicas de vídeo para você curtir também e testar os seus conhecimentos. Um beijo grande e até a próxima.